Acidente de trabalho. O que configura e quais direitos dá ao trabalhador? Para entender melhor o assunto, eu converso agora com o advogado vice-presidente de Direito do Trabalho da OAB Seção Goiás, Edson Veras. Doutor Edson, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, em nome da OAB, saúdo a todos. Agora, para a gente poder elucidar essa questão, quando que um acidente é entendido como de trabalho? O acidente do trabalho típico é aquele que ocorre no próprio ambiente de trabalho, em consequência do trabalho do empregado. Por exemplo, o empregado trabalha com uma serra elétrica e corta o dedo, não é? E por aí vai. Esse é o acidente típico. E existem outras situações também que têm as mesmas consequências do acidente do trabalho. O acidente do trajeto, por exemplo, o deslocamento de casa para o emprego tem as mesmas consequências do acidente do trabalho, e a doença ocupacional também. Aquele problema de saúde que o empregado adquire em decorrência do trabalho tem as mesmas consequências do acidente do trabalho típico. Agora, no caso do acidente, considerado como trajeto, os benefícios, no caso de INSS, os direitos, melhor dizendo, do trabalhador são os mesmos? São os mesmos. As mesmas consequências do acidente do trabalho típico, nesse exemplo, o empregado que trabalha com a serra e corta a mão, e do acidente do trajeto, tem as mesmas consequências. Da mesma forma a empresa ela irá proceder, os mesmos direitos o trabalhador terá, são as mesmas consequências. Agora, essa questão de trajeto aí, doutor Edson, como é que é? É relativo? Tem que ser o trajeto de casa para o trabalho e vice-versa? E se a pessoa tiver desviado do caminho? A princípio, o que está assegurado, não é, como caracterizador do acidente do trabalho é o do trajeto. É bem verdade que o empregado, se ele estiver se deslocando para um outro local, isso aí pode ser um fato que exclui a responsabilidade indenizatória da empresa. O raciocínio da lei é que o empregado, a partir do momento que ele já se dispôs a ir para o trabalho e vai se deslocar com aquela finalidade específica do trabalho, ele precisa estar tutelado e protegido pela legislação. Em outras situações, a princípio, não. Agora, falar de acidente de trabalho não é falar de uma coisa tão simples, né? Realmente exige certos cuidados também na área jurídica. E a partir do momento que alguém sofre um acidente de trabalho, qual que é o primeiro passo? Tem que formalizar? Como que funciona? Sim. Ocorrido o acidente do trabalho, é obrigação do empregador, eu friso, do empregador, fazer a comunicação de acidente do trabalho, preenchendo o formulário específico, o CAT. É bem verdade que se o empregador ele se esquiva dessa obrigação, o trabalhador ele pode providenciar essa comunicação através do médico que o atendeu, através do sindicato. Tem outras formas de formalizar essa comunicação de acidente do trabalho, que é o documento através do qual a Previdência Social vai tomar conhecimento da ocorrência desse acidente, vai proporcionar ao trabalhador o afastamento previdenciário com o recebimento do benefício, e se esse afastamento resultar em mais do que 15 dias, até uma estabilidade provisória de 1 ano após retornar ao serviço, após interromper o benefício. Então, tá aí a importância de ter esse documento, porque senão não terá a estabilidade? Sim, é porque a legislação ela diz que a estabilidade de 1 ano após a cessação do benefício. Então, ela estabelece como causa, como geradora da estabilidade, o benefício previdenciário, que, por sua vez, depende da comunicação do CAT. Então, quando esse CAT não é feito, gera-se uma celeuma jurídica, normalmente resolvida na Justiça do Trabalho, para dizer se existe ou não a estabilidade. Tudo bem, nós conversamos aqui no Jornal da Fonte com o advogado Edson Veras, vice-presidente de Direito do Trabalho da OAB. Doutor Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Em nome da OAB, eu agradeço novamente a comunidade goianiense.